Agora, quando o gestor de convênio existe no município, mas também não tem clareza de suas funções, é um problema grave também. Por quê? Porque ele executa serviço a meia boca, é um serviço pela metade, ele fica ali apagando fogo o tempo inteiro. Por quê? Porque na mesa de um gestor de convênio chega demanda o tempo inteiro. O gestor de convênio tem que fazer cadastro do prefeito, o gestor de convênio tem que atualizar a CAL, CAGEC, que o gestor de convênio tem que ligar nos órgãos para ver se alguma atuação, tirar alguma dúvida, convênios, que o gestor de convênios tem que solicitar aditivos. Então, isso são demandas que vai acontecendo no dia a dia do gestor de convênio. Mas isso aí não significa que ele só tem que fazer isso, não. Então, se ele não sabe suas funções, se ele não tem elas claras e definidas, ele vai ficar fazendo só essas coisas, essas demandas que aparecem na mesa dele todos os dias. E isso também faz com que ele faça um serviço raso, né? Um serviço que não tem objetivos, que não chega a lugar nenhum, um serviço que não tem profundidade, que não dá resultado. Só fica apagando fogo e não dá resultado nenhum, né? Então, nós temos que resolver isso. Igual eu falei sobre esse serviço raso, ele não ajuda o prefeito a atingir seus objetivos. Qual que é o objetivo do prefeito? Os objetivos do prefeito é atender o seu plano de governo. Quando ele se candidatou, ele se elegeu, ele criou um plano de governo. Eu falei muito disso na live de ontem. Quem não assistiu, dá um pulinho lá. Esse plano de governo que ele executou, que ele fez, é o que ele pretende no seu governo, são as políticas públicas que ele pretende executar dentro do seu governo. Então, quando o gestor de convênio não conhece suas funções, ele não ajuda na execução desse plano de governo, ele fica ali apagando fogo, como eu falei anteriormente. Além disso, é indispensável que fique bem claro as funções de um gestor de convênio no município para que a função seja desempenhada de forma que todos ganhem. Vocês já viram a expressão ganha-ganha que existe no mundo dos negócios? Tá? É uma expressão muito comum no mundo dos negócios, né? As relações onde todos ganham são as melhores relações que existem. Como é que é isso? Por exemplo, o gestor de convênio ganha quando ele conhece suas funções, porque ele executa de forma adequada, ele tem resultados, né? Ele consegue melhorar a vida da população, porque o benefício chega à população, a população ganha com isso, o prefeito ganha porque ele vai executar seu plano de governo e vai conseguir, e não vai ter problema com isso. Olha que coisa maravilhosa, porque o que acontece quando não tem gestor de convênio, ou tem gestor de convênio, mas que não conhece bem suas funções, é que se executa convênios, e os convênios depois que presta conta tem vários problemas, e devolução de recursos, efeitos inelegíveis, ações judiciais, patrimônio do patrimônio particular do prefeito bloqueado, ele impedido de mexer, depois que ele sai da gestão, ele fica com inúmeros problemas. Então, se você tem suas funções bem definidas, todos ganham com isso. Então, é aquela relação, o ganha-ganha, que é a melhor relação que existe no mundo dos negócios, nas relações sociais e nas relações de trabalho. Então, por que conhecer bem as funções do gestor de convênio é importante? Então, eu falei isso, já até adiantei, né? Que no caso do prefeito, quando ele sabe as funções do gestor municipal de convênio, ele vai compreender a importância desse profissional para as suas ações no município, para o seu governo e para a população. Também para evitar problemas em prestações de conta, né? Porque o convênio, ele passa a ter dono, né? Ele passa a ter responsável. Eu sou responsável pelos convênios do município específico. Então, aqueles convênios, tudo para que aquele convênio seja executado da melhor forma possível. Por quê? Porque qualquer coisa que der errado ali é responsabilidade minha. Não tem para onde correr, não. Né? O gestor de convênio não tem para onde correr, a responsabilidade é dele. Então, se não tem dono, se não existe gestor de convênio, ninguém é responsável, ninguém é dono, ninguém tem responsabilidade. Mas se existe o gestor de convênio, ele tem que executar correto, porque é responsabilidade dele, sim.
né? E com isso, o prefeito fica garantido, evita problemas, o prefeito consegue colocar suas políticas públicas, seu plano de governo em ação, porque ele vai ter alguém ali com capacidade para ajudar na implantação de projetos para alcançar o plano de governo dele e as políticas públicas. Para o gestor de convênio, ele tem um direcionamento. Quando ele sabe suas funções bem definidas, não significa que isso é para, por exemplo, chega uma pessoa lá e fala assim, olha, o cálculo está irregular, por exemplo, né? Ah, isso não é função minha, não. Ah, eu estou com um problema lá na licitação com convênio, estou precisando de um orientador. Ah, isso não é função minha, não. Então, assim, não é para isso que a gente fala das funções, ou define as funções do gestor de convênio, não. É para que o gestor de convênio possa se orientar, que ele tem um direcionamento na execução de suas atividades diárias. Por quê? Porque as demandas diárias vai ter mesmo, vai ter. Né, todos os dias. Tá convênio vencendo, ele precisa solicitar aditivo, todos os dias aparece um problema na execução de um projeto, ele precisa ligar numa secretaria, o CAL que fica irregular, o CAGEC que fica irregular, ele tem que tomar providências, por exemplo, o CAGEC fica irregular lá porque a contabilidade não enviou ainda relatórios bimestrais. O cálculo foi irregular. É a contabilidade que tem que enviar os relatórios bimestrais, mas é o gestor de convênio que, se identificou isso, e ele tem que acionar logo a contabilidade, os responsáveis, para que seja feito. Então, ele tem que saber quais são as suas funções definidas, algumas coisas ele não vai fazer, ele vai acionar os responsáveis, mas ele precisa ter conhecimento do que é função dele e do que não é, para que ele possa caminhar no processo. Caso contrário, nós teremos uma gestão lenta, né? Uma gestão que não flui, que não avança. Por quê? Porque a gestão de convênios, gente, apesar de que ela não é uma função ali contábil, não é RH, não é diferente dessas outras coisas, mas o que ela faz, o mandato do prefeito é andar, dar um boom, sabe, caminhar. Como isso? Por quê? Porque olha a importância desse trabalho. Então, o gestor de convênio, ele capta recursos para o município, né? Então, ele traz recursos a fundo perdido para o município, ele acompanha a execução desses recursos para que os benefícios cheguem à população, e no final disso, ele presta conta desses recursos e aprova a prestação de conta. Então, é uma função muito importante, essa função da visibilidade ao governo, né? Então, você tem que ter consciência que o trabalho que você executa é muito importante em um município, uma gestão municipal.